Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos tornarmos livres, livres das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, dando continuidade, dando sequência nesta busca pelo conhecimento da verdade, estudando um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E assim, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus por este corpo físico. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele. Gratidão aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Conforme falamos no nosso último encontro, hoje iniciaremos um assunto novo. Hoje iniciaremos o capítulo de número 8, que tem como título da emancipação da alma. E este capítulo número 8, ele é composto por 56 questões, iniciando com a questão de número 400 e se encerra com a questão de número 455. O último capítulo que concluímos os estudos no nosso último encontro, o capítulo de número 7, que tem como título da volta do espírito à vida corporal, ele teve início com a questão de número 330 e encerrou com a questão 399. Então hoje iniciaremos este novo estudo acerca deste assunto, emancipação da alma, ou seja, a alma se tornando livre, a alma se tornando adulta, lembrando que esta liberdade ela é relativa à condição evolutiva da alma. E o assunto que inicia este capítulo número 8, que tem como título da emancipação da alma, hoje começaremos a falar acerca do sono e os sonhos. Por que começa com o sono? Porque durante o sono do corpo físico, a alma se liberta provisoriamente do corpo físico. Então, assim, Kardec realizou alguns questionamentos acerca deste assunto, o sono e os sonhos, começando com a questão de número 400. E estes questionamentos acerca do sono e os sonhos vai até a de número 412. Então, são 13 questões acerca do sono e os sonhos. Então, a questão de número 400 foi elaborada por Kardec da seguinte maneira: o espírito encarnado
Ou seja, quando nós e todos nós que aqui nos encontramos ligados a um instrumento físico, nós permanecemos de bom grado no envoltório corporal? Então, assim, Kardec quis saber, será que todos nós que aqui nos encontramos, nós estamos aqui de bom grado? Ou seja, estamos satisfeitos, estamos felizes por aqui nos encontrarmos, mais uma vez, ligados a um instrumento físico? Então, Kardec assim questionou, e os espíritos superiores, respondendo e esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Então, assim, os espíritos amigos foram bastante diretos com a resposta a Kardec e a todos nós, quando Kardec questionou se nós que aqui nos encontramos, encarnados aqui na Terra, se todos nós estamos aqui de bom grado, se todos nós estamos aqui satisfeitos. E aí eles respondem desta forma, que essa pergunta de Kardec, é como se ele estivesse perguntando a um prisioneiro se ele está na prisão de bom grado, se ele está ali na prisão satisfeito por estar preso. E aí eles acrescentam: o espírito encarnado aspira constantemente, ou seja, ele deseja permanentemente a sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este envoltório. Então, quanto mais grosseiro é o envoltório corporal, mais o espírito anseia por se tornar livre desse envoltório. Então, exatamente por isto que os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, esclarecem desta forma, ao serem questionados se aqui nós nos encontramos felizes por estarmos ligados a este instrumento físico, eles respondendo desta forma, e é como se estivessem nos dizendo ou nos perguntando se nós estamos felizes na prisão, porque todos nós que aqui nos encontramos no plano físico, ligados a este instrumento físico que é o corpo, é como se estivéssemos em uma prisão. Então, assim, fechamos este parêntese com este primeiro questionamento do capítulo 8º, a questão de número 400, acerca do sono e os sonhos, tratando acerca da emancipação ou da libertação da alma. E na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 43, em que encontramos, neste capítulo 43, os comentários desse espírito acerca da questão de número 400, que tem como título O Espírito Encarnado. Então, Miramês começa os seus comentários nos falando da seguinte maneira, que o espírito encarnado é como se fosse um prisioneiro, é como se fosse um encarcerado, porque ele está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo. Então, aqui nós nos encontramos, este que vos fala, preso a este instrumento por laços fluídicos, invisíveis, imperceptíveis, e assim ficaremos ligados a este instrumento até que finde
ou até que seja concluída a tarefa ou concluído o período desta programação reencarnatória. Então, por um tempo determinado ou já pré-determinado, nós ficaremos ligados ou presos a este instrumento por laços fluídicos. Ele aspira, ou seja, ele sonha, ele busca, ele deseja constantemente a liberdade. No entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo antes do tempo poderá ser bem pior. Então aqui fica o esclarecimento para todos nós e aquele chamado de atenção do Espírito Miramês, em especial àqueles irmãos e irmãs de jornada que pensam ou que já tentaram fugir da vida no corpo físico através da porta falsa que conhecemos com o nome de suicídio, que buscar esta porta, ou seja, fugir da vida, abandonar o corpo físico antes do tempo, poderá e com certeza será muito pior do que passar por dificuldades aqui por um bom tempo, suportando e enfrentando essas dificuldades de forma resignada e aprendendo com essas dificuldades as lições que precisamos aprender. E aí Miramês acrescenta na sequência acerca do medo de morrer. Via de regra, todos nós, ou a maioria absoluta de nós, que aqui nos encontramos, devido ao desconhecido, nós temos medo ou um certo receio de morrer, ou seja, deixar este corpo físico. Então ele diz que o medo de morrer, que quase todos temos, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Então, no nosso último encontro, nós estudamos acerca dessas lembranças, ou o esquecimento das vidas passadas ou dos compromissos assumidos no mundo espiritual. E aqui Miramês volta com este assunto e nos lembra que este medo de morrer, além de ser o instinto de preservação da vida, falando mais alto, também é, mesmo que não percebamos, uma lembrança ou pequenas lembranças, fragmentos de lembranças dos compromissos que assumimos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Então aqui Miramês nos lembra algo muito importante, que se não fosse o medo de morrer, se nós não tivéssemos este medo de morrer, o suicídio, ou o número de suicídios, ou os episódios de suicídios, seriam elevadíssimos. Apesar disto, ou seja, mesmo tendo medo da morte ou medo de morrer, na atualidade, este número está, mesmo assim, bastante elevado. Conforme estudos da Organização Mundial de Saúde, este número, em especial contando com as tentativas de suicídio, de aproximadamente um suicídio ou uma tentativa, mas nesse caso é o número de suicídio mesmo, ou seja, daqueles que foram consumados, o número de suicídio é de aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. E levando em consideração as tentativas, ou seja, contando os que foram consumados e os que não foram consumados,
este número é muito maior. Então, os números da Organização Mundial de Saúde chega a esta calamidade ou esta pandemia silenciosa que se aproxima de 1 bilhão de suicídios por ano, mais de 800 mil suicídios por ano, chegando a essa cifra de um suicídio a cada 40 segundos. Então aqui Miramês nos informa e nos esclarece que se não fosse o medo de morrer, este número seria muito, muito maior. Que buscaríamos o suicídio ou buscaríamos fugir da vida por pequenos aborrecimentos, aquelas coisinhas minúsculas que acontecem na nossa vida, que na forma de alguns contratempos, que aqui ele classifica como sendo pequenos aborrecimentos. Isso seria motivo suficiente para querermos fugir da vida. Então, graças às lembranças ou aquelas pequenas lembranças que temos dos compromissos que assumimos no mundo espiritual durante o nosso preparo reencarnatório, nós temos medo da morte ou temos medo de morrer. Os poucos casos que acontecem são por falta de entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a própria vida que acontece a libertação. Então aqui Miramês classifica como sendo poucos casos de suicídio, que em verdade não é assim tão pouco nos números de hoje, mas que esses casos de suicídio não resolvem, ou seja, não é tirando a vida que iremos alcançar a libertação. Porque a morte, conforme nos esclarece Raul Teixeira, quando ele foi questionado acerca deste assunto: Raul, a morte significa sempre libertação da alma? E ele nos responde sabiamente que a morte poderá ser, sim, uma libertação, se durante toda a nossa trajetória aqui pela vida terrena, nós tivermos trabalhado pela nossa libertação. Ao contrário, poderá ser uma escravidão se durante a nossa trajetória terrena nós tivermos buscado constantemente nos escravizarmos, nos prendermos. Então a morte pode significar a libertação se nós estivermos aqui na vida buscando essa libertação. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra que não é tirando a vida do corpo físico que alcançaremos a libertação. Isso só piora a situação espiritual de quem o faz. Ou seja, a situação espiritual para aquele ou aquela que pratica o suicídio se complica muito mais. Se quisermos entendermos um pouco mais, ou quem quiser entender um pouco mais, ou aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, leiamos o livro de Ivone do Amaral Pereira, que tem como título Memórias de um Suicida. Então aqui Miramês acrescenta da seguinte maneira: o Espiritismo nos esclarece acerca da vida, nos informando as leis que regem o universo, contando-nos casos verídicos de quem tirou a própria vida física e dobrou seus padecimentos, tendo de volta à carne com cargas mais pesadas do que antes. Ou seja, para aqueles que cometeram suicídio, via de regra, ao retornarem à carne, ou seja, numa nova existência, terão problemas bem maiores, terão padecimentos muito maiores do que os padecimentos que enfrentaram ou que os levaram a fugir da vida na existência anterior.
Então é por isso que aqui Miramês nos diz desta forma, que aquele que tirou a própria vida física terá padecimentos, via de regra, terá padecimentos muito maior em uma próxima existência, porque voltará à carne com cargas mais pesadas do que antes. Se o encarcerado preocupa todos os dias, ou se preocupa todos os dias com a sua liberdade, a alma que toma um corpo tem mais preocupação em se libertar, porque se encontra mais presa que o condenado no cárcere. Então, aquele ou aquela, nosso irmão ou nossa irmã de jornada, que por algum motivo se encontra hoje em um cárcere, em uma prisão aqui na Terra, todos os dias sonha com a liberdade. Então aqui Miramês nos lembra que para o espírito este anseio pela liberdade é muito maior do que aquele que está condenado ao cárcere. No entanto, isso depende de quem se encontra na cadeia e no corpo físico. Se é um espírito mais elevado, ele suporta as suas provações com paciência e resgata suas dívidas com mais ou menos bom ânimo. Então aqui Miramês nos lembra também que se for um espírito mais elevado, mesmo que ele esteja no cárcere, justo ou injustamente, ou estando no corpo físico, suportará as provações com paciência e resgatará suas dívidas com mais ou menos bom ânimo, a depender da sua evolução, a depender do seu esclarecimento. Sendo assim, diz Miramês, a reencarnação é, como já falamos em muitas mensagens, um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual, cujos meios não podemos discutir por ter sido o Senhor de todos os mundos quem a planejou para o bem de todas as criaturas. Então aqui nós encontramos estas informações que a reencarnação é um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual. É da vontade de Deus, porque é o melhor para nós. Existem vários tipos de cárceres, e a dor é um deles, e dos mais pesados. Então aqui Miramês nos lembra que para nós que aqui nos encontramos neste cárcere que é o corpo físico, existem diversos tipos de cárceres e a dor é um deles, sendo aquele mais pesado para nós. Se perguntarmos a um sofredor se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, dos seus infortúnios, certamente que a resposta será afirmativa. Sim, sem sombra de dúvida, que todos nós queremos e iremos buscar ou estamos buscando a libertação dos padecimentos, nos tornarmos livres desses padecimentos, dos infortúnios. Assim, é a dor da carne que segura a alma por muitos anos, como sendo lição valiosa no sentido da libertação espiritual. Quanto mais grosseiro é o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a liberdade. Então, quanto mais grosseiro for este corpo, ou quanto mais grosseira for a matéria que compõe este corpo físico, mais o espírito terá anseio pela liberdade. Quando o fardo é pesado e o jugo sofrível, o carregador deseja largá-lo entre mentes. Os guias espirituais sempre estão ativos, aconselhando os encarcerados na carne para suportarem com paciência até ao fim.
para serem salvos do passado e sentirem no coração a esperança do futuro. Então, os nossos amigos espirituais, eles estão constantemente caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas, nos amparando, nos sustentando, nos aconselhando na condição de encarcerados que estamos, não que somos, porque não somos encarcerados, apenas estamos provisoriamente encarcerados aqui no corpo físico ou no planeta Terra, para que suportemos com paciência até o fim do nosso compromisso para sermos salvos de nós mesmos, para nos libertarmos do nosso passado. É preciso que aqueles que se encontram na carne, ou seja, nós que aqui nos encontramos na carne, façamos mais forças para ficarmos o mais que pudermos nela, porque as lições são duras, mas compensadoras, e a repetição dessa oportunidade é bem mais difícil para o coração ansioso de luz. Então aqui, este espírito, o espírito miramês, nos orienta e nos esclarece para que sigamos adiante, firmes e fortes, cumprindo para com os nossos deveres, os nossos compromissos ou aqueles compromissos que assumimos no mundo espiritual, até o fim deste compromisso, para que saiamos daqui melhores do que quando para cá nós viemos. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne, se tem evolução espiritual. Ele faz esforço todos os dias. Então, o espírito mais esclarecido, aquele espírito mais elevado, ele não tem pressa de deixar este corpo físico. Ele suporta as dificuldades com resignação, aprendendo e ensinando, aprendendo as lições que ele precisa aprender e ensinando aos outros que estão caminhando com ele de que forma precisam encarar as dificuldades. Então, se tem evolução espiritual, esse espírito faz esforços todos os dias na caridade verdadeira, de modo que ela lhe dá forças novas em todos os rumos do entendimento. Esse espírito evoluído usa, na hora de seu esmorecimento, a oração e vigilância, ou a vigilância e a oração, e Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara com o sono da alma, mas depende muito do estado de despertamento da mesma. Então aqui Miramês também nos esclarece que, em comparação com o espírito livre, ou seja, aquele espírito que está fora do corpo físico, ou seja, no mundo espiritual, a reencarnação se compara com o sono da alma. Então, para a maioria de nós que aqui nos encontramos, nesta condição evolutiva, espíritos em provas e expiações, é um sono para a alma, além de ser uma prisão. Mas isso depende do estado de despertamento de cada criatura ou de cada alma. E aí Miramês encerra dizendo que existem irmãos no plano espiritual livres do corpo de carne, em piores situações que os próprios encarnados. Sim, existem muitos e muitos nesta condição, no mundo espiritual, que nem sabem que desencarnaram. Estão tão presos, cristalizados, com a mente cristalizada no passado, que eles nem sabem que desencarnaram, mesmo os mais endurecidos. Isso depende muito de cada criatura. A doutrina espírita nos mostra os caminhos mais acertados para ganharmos a paz de consciência. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos, e sempre nós falamos no início das nossas reflexões, que estamos aqui em busca da libertação, a libertação da nossa consciência,
buscando a paz de consciência, buscando cumprir os nossos deveres perante a lei de Deus, os nossos deveres atuais, bem como resgatarmos ou pagarmos dívidas do passado e assim nos tornarmos verdadeiramente espíritos emancipados, verdadeiramente espíritos livres. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Gratidão por sua presença, por sua participação. Gratidão pelos seus comentários. Gratidão por compartilharem estes ensinamentos, espalharem a luz do Evangelho a outros irmãos e irmãs de jornada. Em breve, voltaremos a nos reencontrar quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão de número 401. Até breve!